Bem, pessoal, nós vamos a partir de agora reconhecer qual é a função através do seu gráfico, né? O primeiro modelo de função que nós vamos ver é a função que não passa pela origem do sistema, né? Bem, eu vejo aqui que em y a minha função passa aqui no ponto 4 e em x ela passa aqui no ponto 2. Vai lembrar que como esse ponto aqui, 4, esse 4 é valor de y, né? Então esse é o ponto 0, 4, ou seja, x vale 0, e esse ponto aqui, como passa em x e não em y, né? É o ponto 2, 0, e y vale 0. Isso são duas coisas muito importantes nesse caso. Por quê? Para uma função qualquer, lembrando que uma função qualquer, ela é escrita da forma ax mais b, né, igual a y, ou y igual a x mais b. Então, ó, nós vamos olhar o seguinte: se para uma função qualquer nesse formato eu tiver x igual a 0, então significa que o 0 vai multiplicar o a, que vai deixar de existir. Então a função de 0 é b, ou seja, se x igual a 0, o valor que eu tenho para y é o próprio b, né? E para y igual a 0, eu tenho a função igualada a 0. Passando mais b para o outro lado, menos b. Passando a que multiplica, divide. Então x igual a menos b sobre a. Então, olha só. Observando essa função aqui, eu vejo como f de 0 é igual a b, né? Se 0 é o valor de x, qual é o valor de y que eu encontro? 4. Então significa dizer que para essa função eu tenho b igual a 4. Então já comecei a construir a função aqui, ó. Y é igual a x mais b, não é? Acabei de encontrar o valor de b. 4. Agora falta o valor do a, né? Mas o que está escrito aqui? X não é igual a menos b sobre a? Bem, aqui eu tenho um valor para x. Não tenho? Quando o meu y é 0. Então, se x é igual a menos b sobre a, x é igual a menos b sobre a, né? Eu poderia trocar esses caras aqui e dizer também que x, que como eu vou achar o a, que a é igual a menos b sobre x, né? Que fica até mais fácil. Então vamos direto no a, ó. A é igual a menos b sobre x. Só que quem é esse x que eu procuro? O x de quando y é 0, né? Ok? Menos 4 dividido por 2, menos 2, né? Então quem é o meu a aqui? Menos 2. Essa é a função deste gráfico, né? Observa, ó, que é uma função decrescente, né? Negativo, não passa pela origem, possui um b diferente de 0, né? Ok? Agora nós vamos olhar um outro caso. Bem, nesse caso aqui nós não temos os pontos onde x e y vale 0. Então nós temos que utilizar um outro artifício. Eu já sei que toda função é da forma ax mais b, cujo resultado é o y. Eu quero achar o a e o b, né? Mas nos dois casos aqui, eu preciso, lógico, sempre de dois pontos, eu tenho valores para x e para y, né? Então eu posso substituir aqui x e y por esses elementos e posso substituir x e y por esses elementos. Então aqui, ó, vou chamar aqui de equação 1 e aqui de equação 2. Então como é que eu vou ter? Menos 1 vezes a, menos a, mais b é igual a y, que é menos 1, né? Aqui, x vale 1, a mais b igual a y, que é 3. E com isso,
eu criei um sistema de equações, né? Basta resolver o meu sistema. Aqui eu já fiquei com A e B com sinais diferentes e mesmo valor, né? Já posso eliminar para determinar o B. Então facilitou. Mas se não, eu poderia simplesmente multiplicar uma das equações por menos 1, porque eu sempre vou ter mais B. Então se uma for mais B e a outra menos B, eu também vou anular, né? Então vamos lá. Resolvendo esse sistema aqui, ó, menos A com A, eu corto. Então eu tenho que 2B é igual a menos 1, né? Eu somei B mais B, 2B. Menos 1 mais 3, 2. Então B vai ser 2 dividido por 2. Encontrei o B igual a 1, né? Então eu já tenho o valor de B. Agora falta o valor de A. Basta eu substituir qualquer uma das equações aqui o valor de B, né? Como eu tenho que A mais B é igual a 3, significa que A mais 1 é igual a 3. Ou seja, A vai ser 3 menos 1, A igual a 2. Então agora eu posso montar a minha função, né, no formato que eu utilizo de montagem, que não é esse, né? É assim, y é igual a ax mais b, né? Então como é que ficou a minha função nesse caso? Y é igual a ax mais b, né? Então a função definida nesse gráfico é a função y igual a 2x mais 1. Bem, nesse caso nós temos uma função linear. No caso de uma função linear, ela passa pela origem do sistema, né? Então, como a função linear é sempre uma função y igual a x, eu vou ter sempre b igual a zero. Ou seja, eu não vou ter o coeficiente b na minha função, né? Então, como é que eu faço para saber quem é esse a? Basta passar o x para o outro lado, né? Quem vai ser o valor de a? A divisão de y por x. Então, basta que eu tenha qualquer ponto fora esse ponto de origem para eu fazer isso. Ó. Por exemplo, esse ponto aqui, eu tenho x valendo 10 e y valendo 20. Dessa forma, para identificar o coeficiente a, basta eu pegar o y, que é 20, e dividir por 10. Então, a igual a 2. Se a é igual a 2, implica dizer que a minha função é y igual a 2x. Né? É uma função linear. Né? É uma função crescente também, como nós podemos observar. Né? Estão aí as formas de nós determinarmos a função através do seu gráfico. Bem, pessoal, agora o que nós vamos fazer é fazer o estudo do sinal da função. Uma coisa que nós temos que ter em mente é que para uma função qualquer, né, sendo uma função polinomial integral, eu tenho que ter a raiz da função. Né? A raiz da função é sempre o valor de x, que é dado por menos b sobre a. Por quê? Porque eu tenho y igual a zero. Né? Quando eu passo b para o outro lado, ele fica negativo. E quando eu passo a, ele passa dividindo. Então, esse x, que é menos b sobre a, é o x que equivale a y igual a zero. Ou seja, são os pontos que estão na reta x. Né? Bem, observe o seguinte. Eu fiz duas funções. Uma função está aqui no gráfico em preta, a outra em vermelha. A vermelha é decrescente. A preta é crescente. Bem, então o que acontece com a vermelha quando a função é decrescente? Ela vem positiva até a raiz e depois da raiz ela vira negativa. Né? E o que acontece com a função crescente? Ela vem negativa e depois da raiz fica positiva. Então fazer o estudo dos sinais de uma função é simplesmente isso. Observar o ponto da raiz e ver se ela é crescente, ela vem do negativo para o positivo, se ela é decrescente, ela vem do positivo para o negativo. Né? Vamos supor, a função f de x igual a 3x menos 6. Né? Coeficiente b, coeficiente a. Quem é a raiz? Bem, quando eu vou fazer a raiz, menos b sobre a, menos 6 sobre 3, que vai dar 2.
A função no TA maior que zero, ela é crescente. Então antes de 2, ela é negativa e depois de 2, ela é positiva. Agora, se por outro lado eu tiver uma função que seja f de x igual a menos 4x menos 12, por exemplo, né? Na hora de fazer o estudo do sinal, eu tenho que achar a raiz, né? Menos 12 é 12. 12 dividido por menos 4 dá menos 3. Mas o meu coeficiente A não é negativo? Então essa função é decrescente. Ela vem do positivo para o negativo depois da raiz. Ok? Então isso é o que a gente faz quando a gente estuda os sinais, né, de uma função, aonde ela é positiva e aonde ela é negativa. Ok, pessoal? Estamos aí com essa parte dos sinais também terminados, pronto para fazer alguns exercícios. Um grande abraço a todos e até a próxima. Beijão, valeu!